Sobre essa questão dos médios, até eu vi um pessoal, até no chat apareceu aqui, pessoal reclamando, que tá jogando com 3 volantes, mas é um pouquinho diferente essa função, Ian, é um pouquinho diferente essa função do médio em comparação com o que a gente tinha o antigo volante, né? Antigamente os times jogavam com camisa 5 e 8, né? Era o primeiro volante, o Rincon, que o Fabrício citou, começou ele foi meia durante um tempo da sua carreira e foi recuando até ser o primeiro volante do Corinthians, né? Jogava ele de 5 e o Vampeta de 8, era o segundo volante que saía mais. Com as camisas invertidas, mas era isso. O 8 era o cabeça esse diário, e o Vampeta era o 5 e o Rincon era o 8. Mas as posições, tu tem razão. Mas as posições, essa é como Regis e Dirley. O Regis era 8 e o Dirley era 5, só que era segundo volante e primeiro volante. Ou na seleção de 94, sei lá, o Mauro Silva era o 5, o Dunga era o 8, para ficar no exemplo com os números certinhos. Exato. Mas hoje os médios é uma função um pouco diferente, né, Ian? Tu pode explicar rapidamente assim, para a gente qual que é essa função de médio, que hoje jogam ali o Lourenço e o Eduardo, às vezes entra o Serrato também, que é diferente do que joga na função que joga o Bruno, por exemplo. Cara, assim, meu conselho para a galera é que não se atentem tanto à posição do jogador e sim à função dele em campo. Um time com 3 volantes pode ser ofensivo, um time com 3 zagueiros, que muita gente torce o nariz, pode ser ofensivo. Um time com 3 atacantes pode ser um time recuado. Tudo depende do contexto da partida e de como o treinador vai utilizar aquele jogador em campo. A função hoje quem faz é o Lourenço e o Eduardo é aquela função de área a área que a gente fala. São os 2 jogadores que jogam à frente do primeiro volante, que hoje é o Bruno Silva, e tem essa função de tanto fechar o meio-campo, fechar essas linhas de passes e dar suporte na saída de bola, dar suporte no terço final para triangulações pelos lados, que o Avaí usa muito com lateral, ponta e médio, e também pisar na área. O que acontecia no passado? Quando a jogada se desenvolveu pelo lado direito, por exemplo, com o Copete, Edilson e o Jean Kleber, que jogava ali no ano passado, o Lourenço, que era o médio pela esquerda, tinha a obrigação de preencher a área junto com o Vinícius Leite e o Getúlio. Quando a jogada se desenhava pelo outro lado, quem tinha essa obrigação de preencher a área era o Jean Kleber, o Getúlio e o Copete, que jogava pelo lado direito. A gente viu o Claudinei falar isso hoje na coletiva, que falta vai preencher a área porque acaba indo contra as características do jogador, por exemplo. Pelo que eu vi do Eduardo do Criciúma, ele é um jogador que atua muito mais na base do que no terço final. Então, você vai ter que estimular esse comportamento no atleta, que vai ser de pisar a área, de ocupar a área, porque vai acabar abusando de cruzamento e tinha um único jogador ou 2 para brigar contra os 4. Mas, enfim, Felipe, voltando à tua pergunta, a função é basicamente essa. Eles têm a obrigação de construir e chegar na frente para dar opção, para preencher a área, para fazer tabelas. E só reforçando o que eu falei no começo, para a galera não se atentar tanto ao posicionamento, porque são 3 volantes, são 3 zagueiros, por causa disso o time é recuado. Não. O importante é tem que se atentar, olha, presta atenção, vê a função desse jogador em campo. Muitas vezes o time não está rendendo, a gente vê, porque não tem o camisa 10. Eu acho que vai muito além disso, sabe? Eu acho que vai de movimentação, vai de você gerar linhas de passe, vai de você ocupar o espaço da maneira que tem que ocupar. Então, assim, só para a galera não ter necessidade de torcer o nariz para esses, teoricamente, 3 volantes. E eu nem enxergo o Lourenço como volante, por exemplo. Exatamente, isso é um ponto que tocasse que o Ian, além de jornalista, é analista de desempenho também, né? Então, essa arroba que está na tela aí, na telinha dele ali, é o perfil dele no Twitter. Lá ele traz bastante informações valiosas sobre análise de jogadores, tá? É muito, muito bacana seguir o Ian. A gente assim, o Fabrício brinca que eu me deprecio, mas assim, no meu conhecimento mais limitado, eu também já tinha entendido essa história, né, de que para tentar entender hoje mais função do que posição, né? Antigamente, na minha época, eu comecei a ver futebol, início dos anos 90, era isso, era a posição, tu é lateral esquerdo, tu é centroavante, então assim, cada um, mas hoje o jogador pode desempenhar durante o jogo várias funções, o Lourenço, que é um que tu citasse aí, ele pode jogar no mesmo jogo de lateral direito, de médio, de volante, de meia, de atacante, de extremo,
ele pode fazer um monte de funções durante... E qual é a posição do Lourenço, né? Hoje ele está de médio, mas amanhã talvez ele possa voltar para lateral se precisar, enfim, né? Então, assim, essa questão do camisa 10 sempre vem também, falta um camisa 10, o organizador, cara, tá faltando no futebol mundial, assim, né? Hoje em dia não tem tantos. O que eu acho que é mais próximo, talvez seja o Arrascaeta do Flamengo, mas não é exatamente igual os 10 do passado, né? Sim, exato. É esse ponto que eu queria tocar. Assim, se for para ter um camisa 10 que fica ali paradinho em campo, só atrás do atacante, que não dá esse primeiro combate à saída de bola do adversário, que não é intenso nas suas movimentações, que não aparece também pelos lados, como é o Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta eu acho que é o melhor meio-campista do país hoje. Eu acho ele excelente jogador, sou muito fã mesmo. E tu vê que o Arrascaeta joga pelos lados, joga pelo centro, e a gente já viu muita gente falar porque o Arrascaeta é um jogador pouco intenso. Cara, não é. Ele é muito intenso mesmo. E o pessoal pega essa imagem, talvez, do camisa 10 dos anos 90, e eu nem acho que naquela época era tão assim também. É aquele cara paradão, que fica ali nas costas do volante, pega a bola para fifar alguém. Tipo é o Ganso, por exemplo, sabe? Se for para ter um cara desse e não contribuir só, como era o Douglas quando jogou, né, no Avaí, em 2019, ficava ali, pifava alguém de vez em quando, tentava essa enfiada de bola, porque hoje o futebol pede intensidade. Então você não pode ter só um jogador ali, porque tem excelente passe, se ele não focar em intenso, se ele não se movimentar, se ele não gerar linha de passe, se ele não aparecer também pelos lados, se ele não pisar na área, principalmente. Então eu acho que vai muito além dessa história de precisa de um camisa 10. Eu acho até esse pensamento um pouquinho retrógrado, desculpa a crítica até. Sobre esse ponto aí, duas coisas, né? Eu também ouvi falar, vai precisar de um camisa 10, né? Antes do jogo de hoje, né? Para elaborar melhor as jogadas, para ter melhor. Cara, o Avaí não estava conseguindo sair de trás com a bola. Não vai ter um camisa 10 que vai lá atrás pegar a bola no pé do zagueiro para fazer essa armação. Não existe isso no futebol. Não existe mais isso no futebol. Então, o problema é muito maior do que isso. E sobre o que o pessoal fala, vai estar com 3 volantes, né? Talvez seja uma dificuldade de expressar, né? Mas de fato o Avaí joga com os médios que têm características não muito de meias ofensivos, né? Mas mais de meias que não pisam tanta área, mais de meias até defensivo, com características como até o Ian falou, né? O Eduardo jogou mais de base, um volante, né? Mais volante, assim, que pega a bola um pouco mais atrás, assim, né? Que tem um pouco de dificuldade de chegar na frente. Isso eu concordo com as pessoas. Assim, o Avaí realmente joga com jogadores que têm característica de marcação forte ali, né? De bastante intensidade, mas que não são jogadores assim de meia atacante, não tem característica de meia atacantes, assim, né? Ou de meio campistas mesmo que chegam mais à frente, né? Então, a seleção do Tite, que encantou todo mundo antes da Copa, né? Ele tinha o 4-1-4-1 com o Renato Augusto, né? Então, o Renato Augusto era um jogador que tanto organizava o time, né? Era um jogador intenso também, né? Agora tá mais velho. E era um jogador de conclusão que chegava na área para cabecear, né? Então, os médios do Avaí não têm essas características. Então, às vezes, o que as pessoas querem falar é um pouco isso também, né? Que a característica deles eles não têm tantas características ofensivas, né?